Olá pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao nosso entendimento sobre irrigação. Agora vamos discutir um pouco sobre curva de retenção de água no solo. E o que é esse gráfico aqui? Então a gente vai relacionar a umidade em centímetros cúbicos por centímetros cúbicos em base volumétrica e uma tensão. Mas como assim? O que vai acontecer? A água no solo ela vai estar envolta nas partículas. Então aqui, por exemplo, eu vou ter algumas partículas do solo. E em volta delas eu vou ter uma umidade, uma determinada umidade, correto? Então vamos pegar um exemplo bem grosseiro aqui, tá? Uma coisa só para ficar fácil o entendimento. Então vamos pegar uma partícula do solo aqui, que aparentemente aqui nessa imagem aqui, ela tem uma grande quantidade de água em volta dela, ela tem uma determinada umidade. E ela é uma umidade tão grande que a planta, né, vamos colocar aqui uma planta, as raízes da planta aqui, elas conseguem interceptar essa água aqui e conseguem absorver com certa facilidade, correto? Então, ela absorve com uma facilidade. Quando esta umidade vai se reduzindo, né, ela vai ficar assim. É um exemplo bem grosseiro, tá? Então, ela ficou com uma umidade menor. O que vai acontecer? A planta ela vai ter que exercer uma tensão muito maior aqui do que aqui. Correto? Então, a gente consegue relacionar os valores de tensão e umidade, correto? Através da curva de retenção de água no solo. Então a gente vai estabelecer lá, lembra daquele desenho do perfil aqui do solo? Que eu vou ter 50% do perfil aqui do solo vai ser composto por a parte sólida, aliás, sólida. Aqui os poros, né, que vão ser preenchidos por água e ar, correto? E essa condição de água e ar, elas compõem os poros, que formam um balanço. Ora eu tenho mais água, ora eu tenho mais ar, dependendo da minha condição climática ou dependendo da minha irrigação. E a gente consegue estabelecer os poros com o solo saturado, correto? Mas enfim, o que eu quero dizer com isso aqui? Quero dizer que vamos pegar um valor aproximado aqui. Então vamos supor que aqui seja 0,6, 0,5. O que significa isso aqui? Significa 60% e 50% do solo, né, desse solo apresenta em poros. Então 60% e 50%, dependendo aqui desse valor, vai ser os poros. Então quando eu tenho um solo saturado, o que significa aqui aquela curva de retenção de água no solo? Significa que nesse intervalo aqui eu tenho 60% do solo com água. Ou seja, se ele tem 60% de poros e 60% desse solo aqui está com água, significa que ele está saturado. E lembra que a gente viu no vídeo anterior que esta água de saturação, essa é a água gravitacional, que vai sofrer a ação da infiltração profunda, né? Aliás, drenagem profunda, correto? Então a gente consegue estabelecer um valor onde todos os poros, os maiores poros já foram drenados, e a drenagem acaba sendo praticamente constante, um valor muito pequeno, muito baixo, né? Então a gente tem a capacidade de campo, e geralmente a tensão relacionada com a capacidade de campo na umidade em kPa aqui, ela vai ser em menos 10 kPa, correto? Geralmente vai ser isso, entre 6 a 33 kPa, mas é utilizado em convenção para a região 10 kPa, a média, correto? E geralmente o ponto de murcha permanente vai estar em menos 1500 kPa. Aí o que vai acontecer? Esse intervalo aqui, o que é? É água, o CAD, é a capacidade de água disponível no solo. Mas lembra que embora eu tenha esta água aqui, eu tenho déficit hídrico a partir do momento em que eu ultrapasso o que? A umidade crítica.
Então aqui é a umidade de ponto de murcho permanente. E esse intervalo aqui entre a capacidade de campo e entre a umidade crítica vai dizer para a gente a AFD, água facilmente disponível, correto? Então o que vai acontecer? Aqui vamos pegar um valor hipotético, que é menos 50 kPa. Então a gente tem um valor do AFD entre menos 10 e menos 50 kPa, correto? Então por que a gente utiliza isso? Porque a gente vai colocar um tensiômetro para medir a tensão no solo. E antes disso vai ser feita uma coleta, vai ser feita a produção desse dióxido gráfico especificamente para aquele solo. Para quê? Para quando a gente fizer o aferimento da tensão, a gente descobrir se ele estiver ali com 50 kPa, opa, ele está ali no limite, né, da umidade crítica. Então a gente tem que irrigar. Então isso é muito interessante para a gente visualizar, né, o momento da irrigação. É uma forma bem mais simples, né, utilizando a curva de retenção de água no solo. E isso sem contabilizar, obviamente, a evapotranspiração, que é outra condição. Aqui a gente está falando só de água no solo a princípio. Então a gente entendeu o conceito, que a curva de retenção de água no solo, ela vai relacionar uma umidade e uma tensão necessária para a água absorver, né, esta água. A planta absorver essa água, aliás. Correto, pessoal?